Graça e paz, igreja do Senhor. Quantos estão felizes com esse Deus maravilhoso? Antes de começar o louvor, vou deixar com a igreja o Salmo 146, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor teu Deus. Amém, igreja? Quem crê nesse Deus maravilhoso? Então coloca a tua mão no coração, curva a tua cabeça e vamos agradecer a Ele por estar aqui nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Deus, nesta noite para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e para te louvar, Senhor. E que a palavra desta noite venha fazer diferença no nosso coração e na nossa história. Recebe, Deus, o nosso louvor nesta noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém. Vamos adorar ao Criador. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Diga único. Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem sou, é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Diga único. Tu és o único, incomparável és na minha vida. Tu és incomparável, Senhor. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou, é tudo teu. Eu não tenho para teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Adore a Ele, adore, adore. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único.
salva de palmas ao Deus vivo e poderoso. Diga assim comigo: Deus, Tu és único na minha vida. Amém, igreja? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em Teus braços é o meu descanso. Adore a Ele. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Adore a Ele. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Solta a sua voz e adore. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Solta a sua voz e adore. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Em
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu. Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Solta sua voz. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, passarei conforto em teu amor, pois eu sei que me guarda, me guarda. Toda igreja adore a Ele. Em teus braços é o meu descanso. Adore, adore, adore. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Bem baixinho. Seu Pai.
teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descanse agora. Recaio em tua graça, toda a igreja. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Recaio Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Mais uma vez, recaio. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Declare, me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Querido Senhor Espírito Santo, queremos mais uma vez descansar em tuas mãos. Queremos descansar em tuas mãos, Espírito de Deus. Queremos mais uma vez confiar as nossas vidas nesta graça maravilhosa revelada por Jesus. Descansamos no mérito de Cristo, não no nosso. Descansamos na justiça que vem pela fé. Descansamos em tua misericórdia que se renova sobre a nossa cabeça a cada manhã. Descansamos no fato de que tu és Deus e sempre será Deus. Descansamos no fato que a tua palavra jamais passará. A tua palavra não muda, ela não cai, ela não perde efeito, ela sempre, uma vez lançada, ela sempre cumpre aquilo para o qual o Senhor a lançou. Ela faz aquilo que o Senhor deseja. E hoje descansamos em tua palavra, descansamos em tuas promessas, confiamos em ti, colocamos a nossa fé exclusivamente em ti. O nosso coração descansa no Senhor. Confiamos em ti, Senhor, entregamos nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossas finanças. Confiamos, meu Deus, todo o nosso ser. Confiamos essa casa, esta igreja em tuas mãos. Tu és o Deus desta igreja, tu és o Senhor desta casa. Confiamos este culto em tuas mãos, confiamos este momento em tua presença. Declaramos que o Senhor é bom, tu és bom, a tua bondade nós podemos experimentar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, tu és bom, Senhor. E experimentamos hoje da tua bondade. Ainda que passamos por lutas, por dificuldades, ainda que passamos, meu Deus, por tempestades, o Senhor não deixa de ser bom. Tu és bom, tu és um bom Deus, e confiamos em ti. Mais uma vez, Espírito Santo, toma o trono dos nossos corações, toma a soberania, a primazia deste culto, e ao Senhor oferecemos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir forte ao Senhor, Ele é digno. A Ele seja a glória, somente a Ele, a mais ninguém.
Ao Senhor a glória, aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor, quando são felizes de estarem na casa de Deus, diga amém. Glória a Deus, podeis assentar em nome de Jesus. Bom estarmos juntos na casa do Senhor para recebermos a palavra de Deus. Eu quero retomar um ensino que eu comecei aqui nas quartas-feiras falando sobre a sabedoria, a diferença da sabedoria para a tolice, e quero retornar este ensino, como é importante aprendermos sobre a sabedoria. E quantos aqui querem ser sábios para a glória de Deus? Quantos querem ser sábios para a glória de Deus? Amém. Então, vamos ler alguns textos bíblicos aqui para iniciar. O primeiro texto muito conhecido, eu quero começar lendo Provérbios capítulo 14, estamos retomando este texto, que já lemos aqui em algumas mensagens, vamos retornar para ele. Provérbios capítulo 14, verso 1, na Ara, Almeida, Revista e Atualizada. Provérbios 14, 1, na Ara. Se você está comigo, diga glória a Deus. Se você encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, ou a tola em algumas versões, com as próprias mãos a derriba, ou derruba, a ideia é a mesma. Então, aqui Provérbios 14, 1, nós começamos a ideia aqui, que eu já iniciei, sobre a diferença entre a sabedoria e a tolice. De um lado você tem o sábio, do outro lado você tem o tolo. E a Bíblia diz que a mulher que tem sabedoria, ou a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A ideia aqui, no livro de Provérbios, é mostrar a diferença, é colocar o contraponto, colocar um do lado do outro e vermos a diferença. E então fica mais fácil você escolher de que lado você quer ficar, do lado da sabedoria ou da tolice, quer se tornar um sábio ou um tolo. É por isso que o livro de Provérbios tem muitas repetições. Essa repetição faz um processo de inculcar em nossa mente e nos convencer de que, de fato, a sabedoria é melhor do que a prata, é melhor do que o ouro, é melhor do que joias. Nada que possamos desejar nessa vida é melhor do que a sabedoria. Alguém pode dizer aleluia? E por isso nos dedicamos à palavra, nos voltamos para a palavra para recebermos sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Quero ler mais um texto aqui, falando sobre a mesma ideia aqui do texto. Então, vou segurar por enquanto e não vamos ainda falar sobre a sabedoria, mas começar sobre a falta da sabedoria. Quero começar falando agora sobre a falta da sabedoria, como a falta da sabedoria destrói. Diga comigo, a falta da sabedoria destrói. Vai comigo, por favor, Provérbios capítulo 9, verso 12, nova tradução na linguagem de hoje. Então, a falta de sabedoria ou a falta da sabedoria destrói. Provérbios capítulo 9, verso 12, a Bíblia diz, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: se você for sábio, o lucro será seu. Diga comigo, o lucro será meu. Mas a Bíblia diz, se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então a Bíblia diz que quando eu tenho sabedoria, o lucro é todo meu. Então, o lucro que a sabedoria dá, novamente, é melhor do que o lucro do ouro, da prata e do que joias e pedras preciosas, diz o livro de Provérbios por diversas vezes. A Bíblia diz: agora, quem é o tolo? O tolo é aquele que zomba da sabedoria. E a Bíblia diz, se você zombar da sabedoria, ou zombar das coisas que a sabedoria quer te ensinar, você mesmo sofrerá as consequências. Então diga assim comigo: eu posso escolher a minha semente, mas a minha colheita é obrigatória. Mais uma vez, eu posso
escolher a minha semente, mas a minha colheita é obrigatória. Então, uma das coisas que nós precisamos destruir em nossa mente é a ideia que podemos fazer um tipo de plantio e criar um outro tipo de colheita diferente do plantio. Então, se passamos a vida plantando a semente, usando aqui o texto, a semente da tolice, ou praticando a tolice, ou sendo tolo, a Bíblia diz, nós sofreremos as consequências de viver uma vida de tolo. Mas se o lado inverso, se eu entendo a sabedoria, e eu começo a plantar sementes de sabedoria, e eu me torno sábio, então eu também terei o resultado da sabedoria. Agora, deste ponto que eu estou aqui, eu já posso dizer que a consequência de não ter sabedoria é ter uma vida autodestrutiva. Diga comigo, a consequência de não ter sabedoria é ter uma vida autodestrutiva. Então, quando você olha para a sua vida, ou você olha a vida das pessoas ao seu redor, pessoas que destroem aquilo que elas mesmas constroem, essa pessoa está marcada pela tolice. Ainda que ela tenha o rótulo de sábio, ainda que ela pareça sábio, na verdade ela não é, ela está praticando a tolice, porque a tolice é exatamente a falta da sabedoria, e quem não tem sabedoria tem uma vida autodestrutiva, ela destrói as coisas com as próprias mãos. Diga comigo, isso se chama autossabotagem. Então, quando você ouve essa expressão, que é muito usada de forma até secular, você vai assistir cursos, palestras que usam essa linguagem, quando você ouvir a linguagem da autossabotagem, a pessoa que se sabota, ela, na verdade, está vivendo uma vida de tolice, porque a Bíblia diz que o tolo, a mulher tola derruba a casa com as próprias mãos. Mas graças a Deus, você está na casa do Senhor para aprender sobre sabedoria. Alguém pode dizer aleluia? E vai ensinar sabedoria a seus filhos. Está fraco? Você vai ensinar sabedoria a seus filhos? Vai ensinar seus filhos a serem sábios. Ah, pastor, por que eu vou ensinar os meus filhos a serem sábios? Porque a Bíblia diz que o filho sábio dá orgulho a seu pai, mas o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Vou repetir. A Bíblia diz que o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o filho tolo dá tristeza à sua mãe. A Bíblia diz que o tolo não se corrige nem com açoites. E a gente já viu que há pessoas que crescem na tolice e que nem você dar a ela as consequências da tolice dela, faz ela aprender a lição. Porque, na verdade, a mente dela já está comprometida. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok, agora vamos então para uma outra ideia aqui e vamos dar continuidade sobre a sabedoria. Ok, voltando para Provérbios capítulo 14, verso 1, se a tolice me leva a ter uma vida autodestrutiva, ou seja, eu destruo com minhas próprias mãos, por isso que o texto diz, a mulher tola, a mulher que tem tolice, ela não precisa de ajuda para detonar a vida dela, ela mesma faz. Agora, lembrando que aqui eu não estou falando do gênero no texto aqui, eu não estou falando do gênero. Apesar da Bíblia usar aqui a ilustração da mulher edificando o seu lar, este texto se aplica a qualquer pessoa, porque qualquer pessoa que tenha sabedoria, ela vai ter uma recompensa. E a pessoa que for tola, ela terá consequência. Uma pessoa tola terá como consequência uma vida autodestrutiva. Ela não precisa de ninguém para atrapalhar a vida dela, detonar a vida dela. Ela mesma faz isso sozinha, porque ela vai ter atitudes que vão levá-la a essa autossabotagem, a levá-la a ter uma vida em que ela mesma, com as próprias mãos, destrói as coisas. Aí vamos lá para a ideia de Provérbios. Provérbios 14, 1 diz que se de um lado o tolo ou a tola derruba as coisas com as próprias mãos, do outro lado o sábio ou a sábia
edifica a sua própria casa. Diga comigo, edifica. Vocês já leram no livro de Provérbios, a partir do capítulo 9, que a sabedoria ela se apresenta como de forma personalizada, ou como uma persona. E a sabedoria diz, eu estava com Deus no começo, quando ele ainda estava lançando os alicerces da terra. Quando todas as coisas estavam sendo criadas, eu estava lá, eu era o deleite de Deus, porque eu era a sua arquiteta. Então, a sabedoria está sempre conectada com edificação. Diga comigo, a sabedoria está sempre conectada com edificação. Então, quando você está derrubando coisas, destruindo coisas em sua própria vida, tolice. Mas quando você está edificando coisas na sua vida, você está tendo sabedoria. A sabedoria é importante para você edificar coisas na sua vida. 2026 será o ano de maior entendimento na sua vida, porque estamos aprendendo com Provérbios a levantar a voz e gritar por inteligência e clamar por entendimento. Deus vai lhe dar isso este ano. Agora, o que acontece quando eu clamo por inteligência, quando eu grito por entendimento? Bem, eu estou recebendo da parte de Deus sabedoria. A Bíblia diz, a sabedoria vem de Deus, vem da sua boca. E quando a sabedoria vem para mim, eu começo a deixar de ser tolo, eu começo a edificar a minha vida. Eu edifico a minha vida familiar, eu edifico a minha vida financeira, eu edifico o meu chamado, o meu ministério, eu edifico os meus planos, os meus projetos. Alguém pode dizer aleluia? E você duvida disso? A Bíblia está dizendo, a mulher sábia edifica. Diga comigo, a mulher sábia edifica. Diga comigo, eu sou uma pessoa sábia, então eu edifico. Diga comigo, eu edifico, eu não destruo. E por que você vai edificar? Porque a Bíblia diz que a sabedoria é a arquiteta de Deus. A sabedoria estava lá quando as coisas começaram, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas você está aprendendo até aqui, diga aleluia. Vale sempre a pena estarmos na igreja para ouvirmos a palavra de Deus. Então diga assim comigo, a sabedoria é a habilidade para edificar coisas. Ok? Eu já disse a vocês que existe mais de uma palavra em hebraico para sabedoria. Uma delas, Hokmah, em hebraico, que é traduzida por sabedoria, também é a palavra para ser um perito, ter perícia, ter habilidade. A sabedoria é a habilidade para edificar coisas. Se a tolice destrói, a sabedoria edifica. Por isso Deus vai nos dar sabedoria para 2026 edificarmos coisas em nossa vida. Vamos edificar nossa casa, nossa família, nosso casamento, nossa vida financeira. Vamos edificar nosso trabalho, nossos projetos. Vamos edificar o ministério, vamos edificar a igreja, vamos edificar pessoas. Alguém pode dizer aleluia? Porque Deus está nos dando sabedoria. E lembre-se, a sabedoria está sendo nos dada porque estamos gritando pelo certo. Estamos clamando pelo certo. Estamos dizendo, Deus, dá-me inteligência, dá-me entendimento. Eu quero entender as coisas. Eu quero fazer as coisas com entendimento. Vocês concordam comigo? Diga amém. Diga assim comigo. Mas a tolice é autodestrutiva. Ok? Aí eu pergunto a vocês, se de um lado tem a tolice, que é autodestrutiva, e do outro lado você tem a sabedoria, que é a habilidade para edificar coisas, o que você quer na sua vida? Ok, agora lembre-se, antes de nós continuarmos, eu preciso dizer isso. Em nenhum momento da Bíblia, a sabedoria é uma coisa teórica. A sabedoria não é uma coisa para você ter na sua cabeça. A sabedoria é algo para você praticar. Diga comigo, a sabedoria bíblica é prática. Ou seja, tudo no livro de Provérbios é você pôr em prática. Ele não diz nada teórico. Coisas para você ficar, como é que eu poderia dizer, no mundo das ideias. Não. Todo o ensino de Provérbios é dizendo, se você fizer isso, então essa será a sua recompensa. Se você seguir esses passos, se você andar desse jeito, se você não falar mal do outro, se você entende? Se você não for preguiçoso, a Bíblia vai lhe dizendo o que fazer.
A sabedoria é prática. Então, este ano de 2026, ao invés de sermos teóricos, nós vamos ser práticos. O que precisamos fazer para a nossa vida mudar? Se eu não gosto como a minha vida está agora, não tem problema, eu só preciso mudar as minhas sementes e eu terei uma outra colheita. Pare de reclamar da sua vida. Apenas trace como você deseja a sua vida e comece a plantar sementes para esta vida. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode ter a vida de outra pessoa. Você só pode ter a sua própria vida. E as suas próprias escolhas. Alguém está ouvindo ou não? Ok? Então, a sabedoria vai beneficiar a você, primeiramente. Não é o que o texto diz? Se você for sábio, vamos botar de novo, por favor. Vocês entendem que isso aqui não é uma mensagem para ficar no seu caderno, na sua agenda. Você precisa, de fato, aproveitar que estamos ainda na cabeça do ano, no início do ano, e dizer, eu tenho ainda esses meses para frente, e eu posso colocar a sabedoria em prática. Vamos voltar novamente. A Bíblia diz, Provérbios 9:12, nova tradução na linguagem de hoje, se você for sábio, o lucro será seu. Diga comigo, se eu for sábio, o lucro será meu. Cheio de prejuízo, né, irmãos? Quantos aqui estão querendo lucros para 2026? Ok. Então diga comigo, a sabedoria é mais lucrativa do que o ouro, do que a prata e do que pedras preciosas. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Ok, para dizer amém? Ok. Se eu tenho sabedoria, se eu obtenho a sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria vem de cima, vem de Deus. Ok, a sabedoria, a habilidade de edificar as coisas, por isso que a sabedoria é identificada como a arquiteta de Deus. Se eu tenho sabedoria, então significa que eu me torno sábio, eu me torno o quê? Eu me torno o quê? O que você quer ser em 2026, o tolo ou o sábio? O tolo ou o sábio? Ok, eu já falei, vou repetir 1 trilhão de vezes, eu já disse a vocês que eu fui curado de uma doença, que era ter medo da repetição, é o contrário, hoje eu amo a repetição. E todos os maiores caras que eu já conheci, todos eles me ensinaram a mesma coisa, o poder da repetição. Todos os meus heróis, todos, 100% deles. É incrível que as pessoas que eu me apaixonei ao longo da minha vida para aprender com elas, mesmo elas sem se conhecerem, elas me ensinaram a mesma coisa, o poder da repetição. O poder do de novo e de novo. Então quero repetir para vocês que o sábio em hebraico, que eu já ensinei para vocês, que é a palavra ahan, é incrível, porque o sábio é aquele que age de forma diferenciada. Eu não disse simplesmente é aquele que pensa, porque a sabedoria ela é prática. Diga comigo, o sábio é aquele que age de forma diferenciada. Então, se você age igual a todo mundo, você é igual a todo mundo. Agora, se você age de forma diferenciada, bem-vindo a um grupo seleto chamado de os sábios. Alguém pode dizer aleluia? O sábio age de forma diferenciada, ele não age. É por isso que ele é chamado de Aran. Não se usa esse termo Aran ou Aran para qualquer pessoa. Esse termo só era usado em hebraico para o sábio. Alguém que valia a pena você parar para ouvir. Você já viu gente que nunca edificou nada e está querendo te ensinar as coisas? Já viu gente que nunca edificou nada em sua vida, mas quer tentar edificar a sua? Cuidado, viu? Cuidado com a sua comadre, que já detonou a vida dela toda e agora está te dando um conselho para detonar a sua vida também. É incrível que as pessoas ouvem ou escutam, dão ouvidos a pessoas que a vida delas é um total fracasso em vários aspectos. Mas ela está querendo te dar lição. Aí, como diz hoje, que a gente usa até isso hoje na internet, né? Então, a hipocrisia. A pessoa que a vida dela não corresponde àquilo que ela está querendo passar para você. Então, significa que as pessoas hoje são muito teóricas e pouco práticas, porque elas são tolas.
elas acham que o que vale é um título que elas carregam. Eu já disse para vocês que eu gosto de usar muito filmes aqui como metáfora, né? E os filmes, na verdade, os bons filmes, eles entregam muito, se você souber buscar. Porque há muita linguagem, como é que eu poderia dizer, metafórica dentro dos filmes, e a linguagem cinematográfica guarda muita coisa interessante. Eu lembro daquele filme Coração Valente, estrelado pelo Mel Gibson, que quando o nobre diz para o Wallace, que estava tentando libertar a Escócia, e diz: você não pode ser o líder da Escócia, porque você não tem um título de nobreza. Wallace diz assim: homens não seguem títulos, homens seguem a coragem. Há muitas pessoas querendo que você dê ouvido a elas pelo título. Comece a olhar a coragem dessas pessoas, delas enfrentarem a vida. Alguém pode dizer aleluia? E como diz meus filhos lá em casa, a vida não é um morango. Né? Você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar lutas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você venceu junto com ele. E Jesus fez você, não foi de um vencedor, Jesus fez você mais que vencedor. Quantos creem nisso, diga aleluia. Ok, vamos lá. Mais um texto bíblico aqui falando sobre a sabedoria. Deus está falando com você, diga amém. Ok. Agora, se então já identifiquei a importância de não ter na minha vida a tolice, ou evitar a tolice da minha vida, ou tirar a tolice, porque a tolice é autodestrutiva, então já entendi a importância de ter sabedoria e me tornar um sábio. O sábio não é um título, vocês entendem? Eu não consigo isso numa faculdade. Eu não consigo um diploma de sábio. A sabedoria precisa ser buscada. Está claro isso, sim ou não? Em primeiro lugar, na verdade, a sabedoria precisa ser desejada. Você precisa desejar ser sábio. A Bíblia diz: a primeira coisa para você ser sábio é você buscar a sabedoria. Então, a primeira coisa que tem que ter o desejo, querer ser sábio. E depois pagar o preço. E aí entra outro detalhe, que não é a minha mensagem hoje. Tem gente que quer as coisas de graça. E eu já disse a vocês que, lendo esta geração, é a doença dessa geração. As pessoas querem as coisas gratuitamente. E aproveitando, falando um pouquinho mal do nosso país, que precisa de grandes mudanças, uma das doenças desse país é essa ideia de se criar um Estado paternalista em que as pessoas vão depender do Estado. Aí é uma via de mão dupla. Porque quando o Estado se torna paternalista, ele pode comandar as pessoas, porque as pessoas dependem dele. E a segunda coisa que acontece aí é que as pessoas se acomodam àquilo e não há um crescimento real na nação. Porque as pessoas se acomodam a receber tudo do Estado. Ok? Então, irmãos, não acho que isso é uma coisa boa. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que o homem sábio, ele cuida da sua própria lavoura. Eu já ensinei para vocês aqui outro dia sobre que um estábulo sem bois vai permanecer limpo, mas se houver a força dos bois, haverá grande colheita. Isso significa o quê? Trabalho, produtividade. Irmãos, não é minha mensagem hoje aqui, mas antes de eu passar para o próximo ponto, creia que quanto mais sábio você for, mais produtivo será a sua vida. Porque produção é edificação. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Agora vamos lá. O que a sabedoria, além de edificar as coisas, o que mais ela pode fazer? Olha que texto belíssimo aqui. Põe para mim, por favor. Provérbios capítulo 24. Verso 3 e verso 4, Almeida Revista Atualizada. Ok. Irmãos, um único versículo na Bíblia é poderoso. Agora, olha esse versículo
se ele não contém a mesma ideia. A Bíblia diz, com a sabedoria, a mulher sábia faz o que com a casa? Ela derruba ou edifica? A Bíblia diz, com a sabedoria edifica-se e com inteligência ela o quê? Isso já é uma coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Quantos querem uma casa edificada? Amém. Vocês entendem o que é casa aqui, né? É mais do que estrutura que você mora. Casa aqui está falando da sua família. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz assim, e com inteligência ela o quê? Se firma. Ok? Não é minha mensagem aqui, mas eu acho uma das palavras mais lindas da ideia, quando eu estudo sobre a sabedoria, é a ideia da inteligência. A palavra inteligência em hebraico é a palavra biná, ok? E a palavra biná em hebraico, que você traduz por inteligência, traz a ideia de alguém que tem a capacidade de fazer conexões, ou de conectar coisas, certo? Então, quanto mais coisas você consegue ligar e conectar, mais inteligente você está se tornando. Alguém pode dizer aleluia? Agora vamos lá. Próximo versículo, verso 4. Olha o que a Bíblia diz. A sabedoria edifica a casa, com a inteligência a casa se firma, mas a Bíblia diz, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Para você que é gospel, esse texto aqui em específico não está falando de bens espirituais. Está falando de bens físicos, terrenos, naturais. Alguém está ouvindo isso ou não? Ou seja, a sabedoria vem de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Vem de cima. A inteligência que a Bíblia está falando também aqui é a inteligência que é decorrente da sabedoria, está associada à sabedoria. Ok? O conhecimento também decorrente de tudo isso aqui que estamos falando sobre a sabedoria. Estamos falando das coisas de Deus. A Bíblia diz sabedoria, inteligência, conhecimento. Essas coisas me ajudam a edificar a casa, firmá-la. Mas a Bíblia diz que depois que minha casa está edificada e firmada, a minha casa não ficará vazia. Amém? A Bíblia diz, eu vou encher a minha casa, a Bíblia diz, de bens. Alguém pode dizer aleluia? E a Bíblia diz de todos eles, de todos os bens preciosos e deleitáveis. Lembre que deleitáveis aqui é a mesma ideia que eu já preguei para vocês, que tudo que Deus criou foi para o nosso prazer, para o nosso deleite. Deus vai lhe entregar coisas que Ele não precisa, mas você precisa, e Ele vai lhe dar para o seu prazer, para que você possa desfrutar dessas coisas. Alguém pode dizer aleluia? Deus não nos dá coisas para a nossa destruição mesmo. O diabo é que trabalha para a nossa destruição. Deus trabalha para a nossa edificação. Por isso Ele nos dá sabedoria para edificarmos coisas. Então as coisas que Deus nos dá é para nosso prazer. Alguém pode dizer aleluia? Para a nossa alegria. E quantos aqui entendem que a alegria vem de Deus? Quantos aqui entendem que a alegria vem de Deus? Alguém pode dizer aleluia? Então, irmãos, eu quero que você faça, esse exercício mudou minha vida, eu estou falando a vocês, esse exercício mudou a minha vida. Um dia eu estava lendo o Evangelho de Mateus, e quando eu estava lendo o Evangelho de Mateus, eu vi Jesus dizendo, se o Senhor se preocupa, ou o vosso Pai que está no céu se preocupa com as aves do céu, Ele não vai se preocupar com vocês, homens de pequena fé. Se o Senhor veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, Ele também não vai vestir vocês? Aí Ele completa dizendo, vocês valem para Deus muito mais do que todos eles. Quando eu li esse texto, eu parei e pensei, então significa que Deus vai ser muito mais generoso comigo do que com o restante da criação, porque eu sou filho dele. E eu comecei a pensar, como foi que Deus fez as coisas? Aí eu voltei para Gênesis, quando não havia nada para atrapalhar o plano dele,
E a Bíblia diz que Deus criou tudo em grande quantidade. E a Bíblia diz que Ele preencheu tudo que Ele criou. O mar não ficou vazio, a terra não ficou vazia, o céu não ficou vazio. Ele preencheu todos os lugares que Ele criou com a criação dEle. Alguém está entendendo isso? Tudo na criação é abundante. Então, irmãos, olhe a criação de Deus à sua volta. Quando você estiver andando na rua, nas coisas, comece a olhar a criação e veja se não existe abundância em tudo. É esse seu Pai, é esse seu Deus que quer fazer a mesma coisa na sua casa e lhe dar a abundância de tudo que você precisa. Alguém pode dizer aleluia? Agora, isso é curativo. Irmãos, eu fiz isso. Eu comecei a andar na rua e olhar a criação de Deus e comecei a perceber a abundância de tudo e comecei a louvar a Deus. E isso foi curador. Arrancou de mim uma mentalidade de escassez. Porque sabe o que é que nós fomos ensinados no passado? Que a escassez nos traz humildade. Né? Parece que quanto menos eu tenho, mais perto de Deus eu estou. Porque significa que ali eu sou alguém desapegado. Irmão, não. Você não pode se desapegar do que você não tem. O que vai mostrar a sua abnegação com as coisas é você ter muita coisa e seu coração não está em nada daquilo. Porque você apenas, como disse o texto, é apenas para o seu prazer, não é para se tornar o seu Deus. É para você usufruir. Alguém pode dizer aleluia? Irmãos, sejam sinceros, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por frutos do mar. Essa semana até comentei com a pastora, disse, poxa, faz muito tempo que eu não vejo certos frutos do mar. Exatamente o que exige, né, toda aquela questão, né, dos momentos certos de você fazer a pesca e tal. Mas eu falei para ela, eu disse, meu bem, se existe uma coisa que Deus podia ter feito, era a gente apenas comer as coisas para nossa nutrição. Mas você percebeu que Deus colocou prazer quando você come? Existe um deleite em você. Quem você acha que criou isso? Foi Deus. Então, irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Deus quer arrancar da nossa vida essa mentalidade de escassez. Porque a mentalidade de escassez não vem de Deus, ela vem do diabo. Alguém está entendendo isso ou não? Ah, pastor, mas a gente não deve ser contra a avareza? Pois saiba que o avarento é exatamente avarento, porque ele tem uma mentalidade de escassez. Ele acha que se guardar, nunca vai acabar. E nós que somos curados, nós entendemos que quanto mais nós doamos e generosos somos, mais aquilo retorna para a gente. A gente não tem medo de acabar, porque a gente sabe que a nossa fonte é abundante e constante. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Então, deixa eu te dar um exemplo bobo, irmãos. Uma vez eu estava em uma praia e alguém comentou comigo e disse, você sabia que nessa praia aqui existe uma pedra que brota água doce? Aí eu disse, é mesmo? Ah, me leva lá. Aí me levaram. Aí eu andei uma certa distância, não lembro agora, e realmente havia como se fosse uma encosta assim, cheia de vegetação, havia uma pedra enorme, e lá da ponta da pedra brotava água. Rapaz, eu fiquei debaixo daquela água, água era gelada, cristalina. Eu vi gente bebendo, porque nunca haviam contaminado a ponta lá da fonte, então ela não tinha contaminação nenhuma, ela brotava de fato, com todos os minerais possíveis. Gente, novamente fui atacado pela mentalidade de escassez. Porque quando eu vi toda aquela água jorrando, eu tinha vindo de praia, onde você tem a barraca, você abre a água da barraca, toma seu banho para tirar ele, e você faz o que depois? Fecha. Eu fiquei procurando um lugar para fechar aquela água. Eu disse, meu Deus, essa água toda brotando, a minha mente, essa água não acaba. Mas se a mentalidade de escassez, a gente acha que se você não travar, não fechar, meu irmão, a fonte que Deus tem para a nossa vida está jorrando o tempo todo para você. Foi o que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A palavra abundante ali no original é aquilo que vem em onda. Você já foi numa praia e você já ficou com medo de acabar as ondas? Não. Deixa eu ir para a praia cedo, que quando eu chegar lá às 10 horas, 11 horas, não vai ter mais onda. Não tem onda. O tempo todo. Quando uma onda quebra,
uma próxima onda já está formando atrás daquela, e uma outra onda depois, uma outra onda depois. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, mas não somente espirituais, materiais também. O que Deus não quer em nossa vida é que temos uma mentalidade de escassez, e por causa da mentalidade de escassez, nos tornarmos avarentos e amarmos as coisas, ao invés de desfrutarmos das coisas. Quando você entendendo até aqui, diga aleluia. Alguém pode dizer amém? Então diga assim comigo, a sabedoria não somente edifica a casa, ela preenche. E quantos aqui vão preencher suas casas este ano de 2026? Diga aleluia. Sua casa não ficará vazia. Ela terá tanto bênçãos espirituais quanto físicas. Você vai ver sua casa toda abastecida para a glória de Deus. Em todas as coisas na sua casa vai ter amor, vai ter amizade, relacionamento, carinho, cumplicidade. Na sua casa também não vai faltar nada. E eu declaro, como diz a palavra, que você terá para você e para abençoar outras pessoas. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, a sabedoria pode edificar a casa e também preenchê-la. Então esse ano nós vamos clamar a Deus por inteligência, vamos gritar por sabedoria, amém? Vamos dizer a Deus, nós queremos entendimento, Senhor, aleluia? Ok, vamos mostrar aqui agora como a sabedoria, eu quero agora mostrar um texto, que demonstra que não apenas a sabedoria constrói, mas ela mantém as coisas no seu devido lugar. Ela mostra que a sabedoria, ela tem um resultado visível. Aonde existe sabedoria, há realização. Diga comigo, o resultado da sabedoria é visível. Então, a sabedoria não somente ela traz coisas para a nossa vida, mas ela mantém essas coisas na nossa vida. Amém? Ela conserva, ela mantém. Glória a Deus. Porque, como eu disse, a tolice faz a pessoa perder aquilo que ela constrói. Faz ela perder aquilo que ela conquista. Ela faz ela perder aquilo que ela mesmo ergue. Aquilo que ela mesmo levanta, ela derruba. Mas a sabedoria vai nos levar a ter uma vida. E é por isso que crescemos com a sabedoria. Escute. Se você constrói o primeiro degrau para subir, e logo depois você destrói o primeiro degrau de novo, você está sempre construindo o primeiro degrau. Mas, se você tem a sabedoria, em um determinado ano da sua vida, você constrói o primeiro degrau, porque você aprendeu algo. A Bíblia diz, aquele que tem, mais será dado. Mas será dado o que? Entendimento. Quanto mais você entende, mais entendimento você tem. Você está tendo binário, está tendo inteligência, você está tendo a capacidade de conectar as coisas que Deus vai te ensinando, Ele vai te ampliando. Então, de repente, no próximo ano, você já não constrói apenas um degrau, você constrói mais 2. E agora você tem 3 degraus. Você está avançando, mas não somente está indo para frente, você está indo para mais alto. Isso é o crescimento da nossa vida. Nós não só estamos, irmãos, não queira só que a sua vida vá para frente, queira que a sua vida também vá para cima. Que você ganhe esta evolução de estar indo para o seu próximo nível. Alguém pode dizer aleluia? Cada dia você está vivendo uma vida mais alta. Uma vida mais perto das coisas de Deus, do entendimento das coisas de Deus. Mas se a sabedoria edifica e ela mantém, então você cresce. Porque é como aquela brincadeira que fazíamos quando criança, né? De montar uma peça de dominó sobre a outra. Lembra-se disso? Que empilhávamos as peças de dominó e fazíamos aquelas torres. Você só consegue fazer porque você tem a primeira peça, a segunda peça, e você vai empilhando uma peça sobre a outra. É o que Deus quer. Ele quer que você vá empilhando vitórias, que você vá empilhando entendimentos, que você vá empilhando a cada dia novos conhecimentos, e você vai crescendo. Ah, pastor, o senhor vai falando essas coisas assim? Parece que o senhor está metralhando na gente um monte de ideias que não tem poder prático. Não, é o contrário. Eu vou mostrar para vocês agora em um texto, que tudo que eu falei aqui tem um poder prático. Se existir sabedoria em nossa vida, o resultado dela é visível. Nós vamos construindo coisas que vão permanecendo e vamos construindo sobre aquilo que já existe, porque nós não estamos destruindo. Eu não destruo
nada que eu construí em 2025, então em 2026 eu empilho coisas sobre o que eu construí em 2025, então eu vou para o próximo nível. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Alguém pode dizer aleluia? É como se eu estivesse dizendo assim, ao invés de eu ter 10 mulheres, eu me apaixono 10 vezes pela mesma mulher. Alguém pode dizer aleluia? É como se todos os anos eu a conquisto de novo. A cada ano ela fica mais apaixonada por mim. Alguém pode dizer aleluia? E eu por ela. Porque é uma via de mão dupla. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer glória a Deus? E eu quero te perguntar isso, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Você conquistar alguém novo ou conquistar todas as vezes a pessoa que você já conhece? O que é mais desafiador? Pense. Casamento é isso. Todas as vezes você está conquistando ou reconquistando alguém que você já conhece. Você está tornando sempre novo uma coisa que humanamente deveria estar se tornando velho. Pegou isso aí? Seu casamento sempre tem o brilhantismo ou o brilho de uma coisa que está sempre se tornando jovem de novo. Alguém está entendendo isso? Diga amém. Agora, jovem que eu estou falando aqui não é imaturo. Pelo contrário. Cada ano que passa, o casamento deve se tornar mais maduro. Você está entendendo aqui? Diga amém. Mais maduro. Porque nós passamos daquela fase de adolescentes, passamos daquela fase de jovenzinhos, e agora estamos mais maduros em idade. E um casamento mais maduro é um casamento que consegue também viver nesta edificação. De que ao invés de todos os anos, eu tenho que recomeçar do zero. Não. Eu estou indo para o próximo nível. Alguém pode dizer aleluia? Como casal, nós estamos concordando em alcançarmos as mesmas coisas. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu até pensei outro dia em trazer essa mensagem, é bem capaz de eu trazer. Eu tenho resistência a casais que me dizem, eu tenho a minha vida e ele tem a dela. Eu tenho o meu dinheiro, ela tem o dela. Eu respeito, mas eu tenho resistência a isso. Por quê? Porque eu não vejo isso na Bíblia. A Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Essa semana eu estava conversando com a minha mãezinha, e eu disse à minha mãe, mãe, eu te amo de todo o meu coração, mas, cumprindo a Bíblia, um dia você me criou para eu ser lançado como uma flecha. E eu me casei e saí de casa como a Bíblia ensina. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eu sou de vocês a extensão, mas eu nunca serei uma só carne com vocês. Você e meu pai foi que se tornaram uma só carne. Isso não é repetido em lugar nenhum na Bíblia. Alguém está entendendo isso até aqui? Diga amém. Então, se a nossa carne, a Bíblia diz, se torna uma só, então apesar de sermos duas pessoas, nós vamos estar vivendo como se fôssemos o quê? Uma só. Ok. Se unimos o corpo no casamento, se unimos as almas no casamento, vocês entendem isso ou não? Meu irmão, por que eu não vou unir as outras coisas? Percebam, quanto mais coisa me une a minha esposa ou o marido, mais forte é aquele casamento. Vocês entendem ou não? Vocês entendem isso ou não? É como aqui, ó, minhas mãos aqui, ó. Se eu tenho só esses dedos aqui, polegares me ligando, é um nível de conexão, sim ou não? Mas de repente eu tenho 2 dedos, tenho 3 dedos, entendeu? Quanto mais conexões eu crio, quanto mais eu tenho coisas que nos ligam, mais forte é o casamento. Alguém pode dizer aleluia? Não sei porque eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe. Quem sabe o Senhor está plantando hoje uma semente para você começar a regar em 2026, para que a sua casa chegue no próximo nível que Deus deseja. Alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo, quanto mais coisas nos unem,
mais forte nos tornamos. Ok, para ilustrar o que eu falei agora sobre que a sabedoria, o resultado dela é visível. Se a tolice ela é autodestrutiva, a sabedoria ela edifica. Diga comigo, a sabedoria edifica. E a Bíblia diz, a sabedoria mantém. Diga comigo, a sabedoria mantém o que foi edificado. Diga comigo, e a sabedoria preenche o que foi edificado. Deixa eu lhe mostrar aqui o resultado da sabedoria visível. Põe aqui para mim, por gentileza, a 1 Reis, capítulo 10, verso 4. Nós vamos ler até o verso 7 na área. Vamos ler do verso 4 ao 7. 1 Reis 10. Ok. Quando estou entendendo a mensagem dessa noite, diga aleluia. Vocês estão aprendendo algo aqui? Diga amém. A Bíblia diz assim, vendo... Qual a primeira palavra que aparece ali? Okay. Se é vendo, então tudo que veio depois dali é invisível ou visível? Ok. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão. Vocês percebem? A sabedoria de Salomão estava dentro dele ou fora dele? Quero perguntar. A sabedoria de Salomão estava fora dele ou dentro dele? Okay. Mas como é que a rainha de Sabá pôde ver? Vamos continuar. A sabedoria de Salomão e a casa que ele... Porque Salomão tinha sabedoria, o que Salomão acabou de fazer foi uma o quê? Uma edificação. Está claro isso ou não? Agora, vamos ver o que foi que a sabedoria continuou fazendo na vida dele. A sabedoria era dele. Mas havia alguma coisa que Salomão produzia que fazia com que aquela rainha pudesse ver. Você tem como a fé? A fé é invisível, mas o resultado dela não é. Alguma vez alguém já lhe disse assim, poxa, você é um homem de fé. Mas por que ela disse que você era um homem de fé? Porque ela viu alguma coisa em você exterior que era resultado da sua fé interior. Verso 5. Ela viu o que a casa que ele edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Alguém pode dizer aleluia? Vamos continuar, verso 6. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da sua sabedoria. Ou seja, aquilo que antes era só algo que ela ouvia falar, ela agora estava vendo com seus olhos. A Bíblia diz, verso 7, eu contudo não cria naquelas palavras, era tão fantástico que me diziam que eu não cria, mas o que ela diz, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Deus quer que você seja esta pessoa. Alguém pode dizer aleluia? Meu irmão, Bíblia pura. A Bíblia diz que a sabedoria estava em Salomão. Jesus disse que Salomão era sábio, sim. Está alguém aqui maior que Salomão e diz que a única pessoa que tinha mais sabedoria que Salomão era ele. E a sabedoria de Salomão pôde ser vista. E como é que começa o texto? Dizendo, Salomão edificara uma casa. Porque a sabedoria é a capacidade de edificar, a habilidade de edificar coisas. Quanto mais sábio você for, mais coisas serão edificadas na sua vida. Alguém pode dizer amém? Você vai ver coisas se erguendo na sua vida. E se você permanecer em sabedoria, essas coisas serão mantidas e empilhadas uma sobre a outra. Você vai ganhar níveis, vai ganhar lugar mais alto. Não só para frente, mas para cima também. Alguém pode dizer glória a Deus? Se prepare, porque 2026 as pessoas vão olhar para você e vai dizer, de onde essas coisas surgiram? Você vai dizer, essas coisas surgiram de algo que vem só das mãos de Deus, só vem da boca de Deus, porque a Bíblia diz, da boca de Deus vem a sabedoria. Você vai dar glória a Deus e as pessoas à sua volta vão reconhecer que o Senhor é Deus na sua vida. Alguém pode dizer amém? Vocês entendem por que damos glória a Deus? Porque a gente sabe que tudo vem dele. Amém? Todo o resultado da vida de Salomão foi porque Salomão recebeu de quê? De Deus? Sabedoria. O que eu preciso clamar a Deus?
Sabedoria, irmão, sabedoria. Reclame até você ter, meu irmão, até você ter sabedoria. Você diz, Deus, eu não quero passar mais um mês sem sabedoria. E eu não quero que 2026 passe em branco, que seja o ano de entendimento, o ano de eu clamar por inteligência, por sabedoria. E, Senhor, eu vou começar a edificar coisas na minha vida. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Deus é tremendo, você concorda comigo? Diga amém. Ok. Último versículo, eu já li esse versículo em outras pregações, e aqui eu finalizo com esse versículo clássico. Tiago 1,5 NVT. Tiago 1,5 NVT. Texto clássico. Várias vezes que eu preguei, eu usei esse texto. Tiago 1,5 NVT, por favor. Clássico texto. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a quem? Ao nosso Deus generoso. E você vai receber ou não vai receber se você pedir? Receberá e ele não os repreenderá por pedirem. Diga comigo, eu tenho legalidade, autoridade para pedir sabedoria. Quantos vão pedir a Deus sabedoria? Vocês entenderam a importância da sabedoria? Ok, a tolice derruba, mas a sabedoria edifica, mantém e preenche. Tudo que for mantido na sua vida é porque uma coisa será empilhada sobre a outra. É um crescimento, porque se você derruba, então você começa tudo o quê? De novo. Mas se Deus vai edificando sobre aquilo que já existe, então vai ganhando níveis. É igual uma casa. Quantas pessoas vocês já viram dizer isso assim? Poxa, eu preparei esta casa, eu não construí ainda, mas eu preparei esta casa, ela tem alicerce, né, e estrutura suficiente para suportar um novo o quê? Um novo pavimento. Né? Esta laje suporta, já viram isso, sim ou não? Eu construí, essa laje suporta que eu construa outra casa. Eu lembro que quando nós compramos a nossa casa, uma das coisas que os meus vizinhos perguntavam, quando os novos compradores iam chegando, perguntavam assim, diziam assim, e vem cá, e aqui em cima no terraço, se a gente botar uma piscina, aguenta? Aí o engenheiro dizia não, porque ela não foi projetada para ter uma piscina aqui em cima. Se vocês inventarem de botar, vai cair. Então, já dizia logo, porque eu já vi muitos condomínios desabarem, porque as pessoas colocaram uma edificação, que aquela estrutura não estava o quê? Preparada. Mas quando você prepara, então ainda que você não colocou o próximo pavimento, está próximo para o próximo pavimento. Deus vai fazer isso na sua vida. Amém? Deus vai começar a edificar coisas na sua vida e que você vai ver que Deus está te preparando para pôr novos pavimentos. Sua vida nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque nenhum de nós aqui está disposto a viver uma vida religiosa. Nós não queremos essa vida. Nós queremos uma fé que funciona, uma fé prática. Vamos pôr o livro de Provérbios, os ensinos de Provérbios em prática e vamos ver o resultado. Alguém pode dizer aleluia? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos? Deus falou com você essa noite, diga amém. Deus falou com você, diga amém. Glória a Deus. Então feche seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Querido Senhor, obrigado por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, maravilhoso, por essa palavra maravilhosa que vem do céu, vem de cima, vem do trono da sua graça. Obrigado, porque terminamos lendo o que está escrito em Tiago, que diz, tem alguém de vocês que precisa de sabedoria, peça a Deus. Meu Deus, hoje levantamos nossas mãos, levantamos a nossa voz e dizemos, Senhor, dá-nos sabedoria para 2026. Estamos ainda no início do ano e estamos clamando para que este seja um ano em que de fato levantamos a voz e clamamos por inteligência, gritamos por sabedoria, consideramos a sabedoria mais valiosa do que ouro, do que prata, do que pedras preciosas. Procuramos a sabedoria como quem procura um tesouro escondido. Meu Deus, nós queremos hoje dizer que não seremos tolos em 2026, nós não vamos derrubar as coisas com as nossas próprias mãos, pelo contrário, nós vamos edificar por meio da sabedoria. A sabedoria é chamada a arquiteta de Deus, a sabedoria é a habilidade para edificar coisas, e nós queremos edificar a nossa vida, queremos edificar a nossa vida espiritual, edificar o nosso casamento,
edificar a nossa família, edificar as coisas que estão à nossa volta, com esta habilidade tremenda, e todo o resultado será visível. A Bíblia diz que se eu for sábio, diz o livro de Provérbios, meu Deus, se eu for sábio, o benefício é meu, e eu quero sabedoria. Eu levanto a minha voz e digo: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me inteligência, dá-me conhecimento, para que a sabedoria edifique a minha casa, para que, meu Deus, a inteligência afirme e o conhecimento encha a minha casa de todos os bens duráveis e que me dão prazer. Meu Deus, obrigado, porque agora mesmo o Senhor está preenchendo a minha vida, agora mesmo o Teu Espírito está me dando tudo o que eu preciso, Senhor, para começar uma vida em que as coisas ao meu redor são edificadas. Agora mesmo isso está me dando tudo o que eu preciso para ter uma vida de sábio, para que eu possa agir de forma diferenciada. Ensina-me, Senhor, a Tua palavra, ensina-me o Teu caminho, que eu seja sábio segundo os Teus decretos, segundo os Seus ensinos. Eu não quero a sabedoria do mundo, eu não quero a sabedoria carnal, eu quero a sabedoria de cima, eu quero a sabedoria de Deus. Eu levanto a minha voz e digo: eu quero a sabedoria de cima, porque da boca de Deus vem a sabedoria, para a glória de Jesus. Amém e amém. Alguém fazer glória a Deus? Aleluia. Então vamos encerrar o culto entregando nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar uma semente no altar de Deus, toda a igreja. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és teu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Querido Senhor, obrigado, porque cremos na Tua bondade, cremos, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, cremos em cada uma das Tuas promessas, e uma das promessas é essa que acabamos de ler, que com o conhecimento os quartos, as câmaras se enchem de todos os bens duráveis e deletáveis. Que o Senhor encha a nossa casa hoje, Senhor, com o Teu bem. Que a nossa casa não tenha falta de nada. Que o Senhor traga a Tua abundância. Arranca da nossa vida toda mentalidade de escassez, toda mentalidade de falta. Dá-nos a mentalidade de provisão, de confiar que tudo que precisamos vem de Tuas mãos. Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus que provê. E o Senhor provê segundo as Suas riquezas em glória nas regiões celestes em Cristo. Obrigado porque agora mesmo o Senhor está abrindo o céu sobre a nossa cabeça e nos abençoando, abençoando a obra das nossas mãos. O Senhor está nos dando sabedoria e nós vamos edificar também a nossa vida financeira, o nosso trabalho, os nossos negócios, nossos projetos serão edificados pela sabedoria que vem de Deus. Obrigado porque hoje declaramos que a obra das nossas mãos prospera. Temos tudo o que precisamos
e temos muito mais para abençoar a outros, para a glória de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um grande beijo em seu coração e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã, toda a igreja reunida para celebrar Jesus. Um beijo no coração.